Olá, bem-vindos. Meu nome é Mônica Ikoff e esse é o nosso espaço de conversas, reflexões sobre os desafios da liderança. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o incrível e delicioso desafio que são as empresas familiares. Entender um pouquinho esse universo, o seu impacto na economia, o seu impulso na economia, né? Por que elas são tão presentes, o que acontece nesse sistema, alguma coisa sobre seus desafios, né? Não é assim tão fácil, e também sobre os seus encantos. Então vamos trazer aí início alguns números, né? A grande maioria dos empreendimentos no mundo é feita de empresas familiares, né? E aí a gente não está falando só Brasil, não, né? É mundo. Veja o quanto que isso nos fascina. E se a gente for pensar, faz bastante sentido, mas vamos trazer ainda mais alguns números. Na União Europeia, essas empresas representam entre 60% a 90% do mercado. E como a gente tem muitos países, isso traz alguma variação, né? Então tá aí, mas alto, né? 60% a 90%. Respondem por 2/3 do produto nacional bruto e também dos empregos. Então é interessante que são nesses sistemas, né, nas empresas de perfil familiar, que boa parte da mão de obra é contratada, né? Então os empregos são gerados por essas empresas. Qual é a realidade nos Estados Unidos? Então, nos Estados Unidos, em meados, aqui a gente está falando dos anos 90, pode ter mudado um bocado, mais de 90% das empresas eram unidades familiares, tinha esse perfil, tinha essa presença de membros da família dentro do negócio, tá? Respondendo por mais da metade do produto nacional bruto. Então, tá aí, né, toda a riqueza, mais da metade vem de empresas familiares. 40% das empresas relacionadas na Fortune, as empresas mais ricas, tinham esse perfil familiar também. No Brasil, aqui a gente tem o Grupo WEG, que é uma empresa também com esse perfil familiar, tem a família lá dentro, e várias outras, né? Que a gente tem o Grupo Votorantim, a gente tem Magazine Luiza, agora, né, tinha lá a presença no Casas Bahia, que agora não está mais na mão da família, tem outros controladores. Mas 90% das empresas no Brasil têm perfil familiar. Essa é uma estatística recente, né? Então tá aí já 2020, 2021. Respondem por mais da metade do PIB e 75% da mão de obra brasileira. Por que se estuda, se busca entender a dinâmica da família, né, para se entender as empresas familiares? Porque elas têm um forte impacto no PIB, elas têm um forte impacto na renda, no emprego. Então, é necessário a gente dar uma olhadinha nisso. Freud e o segredo dessa vida plena, né? Por que as empresas familiares exercem esse fascínio? Cara, empreender é uma das atividades mais desafiadoras, né, da nossa espécie, como espécie humana. Gerar valor para o outro, entrar num ciclo de aprendizagem, mudar, olhar para defeitos, refinar, gerar processos, gerar organização. São muitas atividades nesse ter um negócio. E nesse trajeto, o que você mais precisa é de pessoas que queiram entregar o seu melhor, em que você possa confiar. Fica muito tentador não envolver a família, né? E aí é fácil compreender por que essas duas coisas andam juntas. A gente precisa de confiança. E essas empresas extraem uma força especial da própria história da família que compõe o negócio, né? E acaba que isso aqui gera todo um vínculo de confiança que pode impulsionar por um vínculo de lealdade, fidelidade, impulsionar os negócios. Até mesmo vontade de, né, respeitar o legado. Tudo isso está muito presente nessa realidade familiar. Né, como se olhar para uma empresa e tentar entender seus desafios, porque isso não impede que muitos dos negócios quebrem, né? Nas empresas familiares há um complexo número de papéis. Há um complexo número de papéis a ser feitos em qualquer empresa, mas na família ainda tem a presença da família.
acaba complicando um pouquinho as coisas, tá? E aí a gente tem que tentar entender quais os subsistemas, o que está ali presente. Você, como empreendedor, como dono de um negócio, você tem que ter um certo domínio da parte técnica, também um certo domínio sobre a parte de gestão, né? E um domínio sobre a coisa da propriedade, como que você vai estruturar aquilo ali tudo. Então é meio complicado, sabe? Tem a parte de gestão, tem uma parte como empreendedor, como líder, uma parte técnica. E se você vem com a família, também tem o trajeto família, enquanto você está construindo e estruturando a gestão da empresa. E uma coisa acaba interferindo na outra. E aí é legal a gente tentar separar isso um pouco, né? Para que a gente entenda quais são os elementos que estão da família assumindo cargos de gestão, por exemplo. No momento de expansão da empresa, que risco isso envolve? Como a gente estrutura isso de forma a trazer os melhores resultados possíveis? Então aqui esses autores procuraram entender um pouco os subsistemas presentes numa empresa familiar. E eles viram o seguinte: na empresa familiar tem a gestão do negócio, que há que se cuidar, é importante. Correlato a isso está acontecendo a própria maturação, o fortalecimento, a estruturação do modelo de propriedade da empresa. E além disso, a família não é um componente estático, é feita de pessoas, então ela tem seu ciclo também. De uma jovem família, até a filhos adolescentes, filhos ingressando no mercado de trabalho, talvez ingressando dentro da empresa. E aí, como que isso aqui se organiza? Como que eu, sócia dessa empresa, às vezes fundadora dessa empresa, tenho que olhar para isso aqui tudo? Bem, aí então eles foram tentando entender, olha que legal que ficou esse modelo tridimensional aqui que eles chamam, para tentar mostrar para a gente o que está acontecendo. Ela vai se desenvolvendo assim, essa empresa familiar em várias direções. Então, enquanto família, muitas vezes é uma jovem família empresária, usualmente, então começa com sócios, as pessoas jovens. Depois, a entrada desses membros mais novos amadurecendo dentro da empresa. O trabalho conjunto. Não é tão simples assim trabalhar junto. Quem já teve, como é comum a gente falar, ai, como é difícil a gente escutar, né? Trabalhar com meu pai, com a minha mãe, é um desafio esse trabalho conjunto, esse gerar valor, esse escutar feedbacks de pessoas que dormem na mesma casa. Isso é um incrível desafio. A passagem do bastão, então, de uma geração para outra é um enorme desafio, E aí tem a propriedade, Como é que está sendo constituída a propriedade daquela empresa? Aqui, não necessariamente é nessa ordem, Há um sócio controlador? Nem sempre. Às vezes ela começa como uma sociedade entre irmãos. É pouco usual ela começar como um consórcio de primos, irmãos, não sei quem, então, assim, sei lá, 7 sócios, 8 sócios, pouco comum um negócio desse. E aí tem o eixo da empresa, da gestão. Tem o início, então, o início das atividades, como esse início é desafiador, Depois tem a expansão, formalização do negócio e, por fim, maturidade. Talvez esse aqui seja, o mais tranquilo dos eixos, não tem como ir e vir. Esse daqui, gente, às vezes nem chega para cá, reestrutura o negócio, volta para essa fase. Aí às vezes está na expansão, não chega na maturidade, se bifurca. Nossa, nunca é uma linha reta desse jeito. Aqui é mais para a gente entender e estar consciente dos desafios de cada etapa. Por isso a gente vai conversar um pouco mais sobre cada uma delas. Desenvolvimento da propriedade usualmente começa com um sócio controlador. Muitas vezes no nosso país, acontece sociedade entre irmãos. Sócios, como quase tudo na vida, tem vantagens e tem desvantagens. Mesmo sendo da mesma família, mesmo tendo a mesma criação, não é comum eles terem exatamente os mesmos valores, mesma forma de ver o mundo.
E isso acaba tensionando, levando a empresa para um lado e para o outro, né? E aí uma casa dividida sobre si cai. E isso é muito comum. Então, ainda é muito, boa parte, a gente vai ver até depois uma outra pesquisa mostrando que boa parte das empresas começa com um sócio controlador, um sócio. Okay? A grande maioria dos empresários ainda está nesse modelo. Não é assim tão simples a gente ter uma sociedade. Consórcio de primos, então, olha, um dia eu vi em São Paulo, eram uns 9 sócios, eu acho, entre primos e irmãos. Fiquei chocada, eles já tinham umas 3, 4 lojas. E o que dava força para eles era estruturar isso aqui. Então, por que a gente tem que estar pensando sobre a propriedade? Porque eu tenho que estar olhando como botar no papel o contrato entre nós. E aqui eles definiam essa empresa, que eu só conheci essa, né, com tantos sócios assim e parentes. Definiam como seriam as férias, eles definiam como seriam os feriados, eles definiam a entrada, a saída de sócios, como que isso ia acontecer, que valor que teria que ser, sabe, pactuado na época. Tudo isso estava definido no contrato social. Então você entrava com a regra clara. E o combinado, como é dito, nunca é caro. Então aqui é para a gente ter noção da importância de um bom contrato entre as partes. E à medida que a gente caminha daqui para cá, que é um salto só, nossa, invistam nisso, sempre. E muitas vezes a gente vai abrir um negócio e fala, cara, a primeira coisa que eu quero é uma certa liberdade. Cuidado com isso. Na verdade, a gente vai ter muito mais demandas sobre nós. E aí é importante a gente ir se habituando, ainda mais se eu quero caminhar aqui, se eu tenho sonho. Muitas vezes quando a gente está aqui, a gente nem ainda tá, imagina, aqui é a propriedade, mas tem a gestão da empresa que está começando. E você vendo o quanto é difícil manter, buscar faturamento, expandir para mais clientes, mudar, remodelar o negócio, observando as tendências de mercado. E aí, naquela angústia, pouco se pensa sobre isso aqui. Mas depois, com a chegada de filhos, né, membros da família, filhas dentro do negócio, isso aqui às vezes não estando ajeitado e principalmente você não tendo desenvolvido a relevância de estabelecer uma disciplina pessoal, de pactuar consigo mesmo algumas coisas para facilitar na hora de pactuar com outros, isso aqui pode ser deixado de lado. Então, muita atenção a esse eixo, tá? A maioria das economias ocidentais, 75% de todas as empresas familiares estão na mão de um único controlador, no máximo casal. 75%. Então, vê, não é difícil só para o brasileiro, não. É difícil, pessoal, é difícil ter sócio. Eu acho fantástico quando já tem um casal, não é tão simples, também não quer dizer que o casamento é péssimo porque você não consegue trabalhar com seu marido ou você não consegue trabalhar com a sua esposa, não, temos um jeitão diferente, é desafiador trabalhar com o outro e ver que é tão desafiador que não é só a esposa, o esposo, mas às vezes nem irmão, nem pessoas que estão ali muito próximas, só 20% é sociedade entre irmãos. E esse caso que eu contei para vocês de São Paulo, cara, é 5%. É complicado. É muito desafio, muito desafio. As pessoas têm que estar muito habituadas a realmente essa ideia da disciplina, de estabelecer limites, de ter um feedback claro, uma conversa que ajuste. Tudo, né? Desde férias, desde horário, desde licença para uma faculdade, um curso, tudo muito bem conversado. E não é tão comum, ainda mais na nossa cultura, essa transparência, sabe? Isso acaba às vezes nos melindrando. Então, aquele era o eixo da propriedade. Lembre-se, a importância de botar no papel é o que sustenta, vai dar sustentação para a evolução dessa empresa. Enquanto isso, tem a própria coisa da empresa, da gestão do negócio. Então tá lá, início, expansão, formalização, às vezes, maturidade, né? Quem tem um negócio sabe que é raro ser desse jeito, né? É indo e vindo, é com picos e vales, uau, né? Um negócio é muito desafiador.
Então aqui, o mais importante é em qualquer situação, especialmente dentro da casa, junto da família, você ter um tempo que, né, de falar, pô, quanto é legal você ter um negócio. É desafiador, é cheio de picos e vales, é idas e vindas, esse trem não para, mas ali eu entrego os meus talentos, eu me realizo, falar do propósito, do valor gerado, lembrar que há uma audiência muito especial escutando você. E normalmente essa fase aqui de idas e vindas, refino, as crianças são jovens, são muito novas. E às vezes a gente não dá atenção devida para essa plateia tão relevante, tão relevante. E aí aqui, por isso que eu acho fantástico esse modelo, você como líder, né, o casal, o marido, a esposa, e que está ali com seus filhos, que você está investindo pra caramba em educação, que eles vão acabar vendo o seu compromisso com o negócio e vão querer ser profissionais comprometidos. Então, olha lá, profissionais com educação diferenciada e comprometidos. Você quer esse povo dentro da sua empresa ou não? E muitas vezes o que eu vejo é muitos empresários reclamando, falando que falaram tanto, né, para os filhos, queriam que eles estudassem, fossem trabalhar em outra coisa, e de repente o negócio entra aqui e nenhum dos filhos quer seguir com o negócio. E aí são negócios bons, negócios que finalmente estão dando resultado e vão fechar quando o fundador falecer, a fundadora falecer. Como dói! Como eu gostaria de saber aqui, né? Aqui, a probabilidade disso aqui acontecer. E pessoal, pô, a gente rala pra caramba, né? Se dedica pra caramba. Há uma forte probabilidade que aconteça. É claro que não há uma garantia. Ah, então, se eu falar bem do meu negócio, vai chegar lá? Não, pode ser que não aconteça. Não há certezas nesse mundo. E pode ser que chegue, você tenha falado, instituído, mas ninguém quis nem passar perto do seu negócio. Talvez você queira constituir um conselho e, né, botar a família só no conselho. Pode ser que você tenha que vender o seu negócio e aquilo acabou. Foi um sonho que te realizou. Era uma coisa sua e ficou com você. Então é muito interessante a ideia de um negócio, porque também traz para a gente que é um ciclo humano. Então vai ter o seu crescimento, a sua maturidade, e é possível que tenha o seu declínio. Boa parte das empresas declinam junto com o seu fundador ou fundadora, mesmo casal. Bem, e aí tem o desenvolvimento, vamos falar um pouco mais sobre esses. 40% das empresas fracassam no primeiro ano. Esse índice não é diferente no Brasil, bem próximo. 60% em menos de 2 anos e 90% até o final do 10º ano. Levar uma empresa adiante é muito desafiador. Agora, o interessante é que isso daqui é a empresa. Muitas vezes o empresário, o empreendedor e a empreendedora que tocaram isso, abriram um outro, refinaram, ajustaram o seu olhar, descobriram mesmo qual era o nicho do seu negócio. Então aqui conta muita história da empresa, mas não do empreendedor. E são coisas distintas. E não é incomum a gente depois vendo o empresário, o empreendedor refinando e acertando o alvo. É raro a gente chegar e começar já na veia, no fluxo que dá o retorno que a gente quer. O que já denota que o empreendedor, para ter sucesso, ele tem que ter uma incrível resiliência. Porque ele tem que estar aberto, ele precisa estar aprendendo para ir refinando. Não vai acertar na veia onde realmente os ganhos virão. Não vai. E ainda se é uma empresa familiar, tem a família junto. E ela vai tensionar em vários momentos distintos. Vários momentos distintos. No Brasil, 50% fracassam nos primeiros 2 anos. Essa é a nossa estatística. A mudança de um estágio para o outro pode ser gradual ou drástica. E muitas vezes é um pouco drástica essa mudança, né? Então, passar para a formalização é um tranco, depois
a coisa da maturidade, você tem que ir ajustando, e esses ajustes não são assim tão simples. Mas a gestão aqui, lembra, é a preocupação de ir estruturando, que as coisas saiam da minha cabeça, como é que faz as coisas aqui, e passem para estar escritas em processos devidamente estruturados. Então vai sair da minha cabeça. Eu vou conseguir entregar para qualquer um que chegar no meu negócio quais são a forma de fazer compras aqui, repor estoque. Isso vai estar escrito em etapas. Vai ter escrito em etapas, num documento, em Word, como que é feita a prospecção de novos mercados, né? De novos clientes. Vai estar escrito tudo aquilo que eu preciso, que é essencial dentro da minha empresa. Como ocorre a contratação? Quais são os elementos para cada um dos cargos que eu tenho lá dentro? Que habilidades eu preciso? Quais as competências? Vai ter muita coisa estruturada, né, em relação a fluxo de caixa, em relação às contas, né, quais os sistemas que vão estar sendo utilizados, ao uso de sistemas, a descrição de processos. Cada vez que eu estruturo, que eu chego nesse elemento maturidade da empresa, a gestão da própria entrega do serviço, algum tipo de checagem de qualidade diante da percepção do cliente, isso tudo alavanca uma forma diferente até mesmo de eu envolver a família. Facilita muito a entrada de novos integrantes dentro da empresa. Família, não família. Mas no caso da família, gente, principalmente os bons da família, sabe? E a gente sabe, pessoal, as pessoas não são iguais. Então tem aqueles que estão mais alinhados, são mais aguerridos, mais dedicados, comprometidos, gostam de entregar o seu melhor, eles querem saber se ali está sendo estruturado. Ou se está uma bagunça que talvez fosse melhor ele buscar um outro lugar. Estão entendendo? E isso é uma das tensões na entrada da família, né? Então, cuida da gestão que você vai estar ajudando a atrair justo os melhores elementos da sua família. Então, a pessoa que vai estar comprometida, que é leal a você e ainda também é um bom profissional, talentosa. Bem, aí vem o desenvolvimento da família. Então, começa lá com a jovem família empresária, aí vem a entrada na empresa. É bom deixar a família entrar na empresa, como tudo. Tem vantagens e desvantagens, né? Muitas vezes, e eu concordo, eu acho que é uma boa experiência isso, e várias pesquisas mostram, é legal às vezes começar fora. É legal, pode até fazer um curto estágio, mas não um longo estágio dentro da empresa da família, e botar para fora. Para que busque informação, para que se habitue a receber feedback, para que seja tensionado por resultado, sem ser pai e mãe tensionando, né? E aí, quando voltar, e tem isso também, não deixar muito tempo fora. Se está alinhado com os valores da empresa, você vê que pode agregar dentro da empresa, não deixa criar muito amor com a empresa alheia e busca, novamente, né, traz para dentro da própria empresa. Então, é uma chance que você tem de ir avaliando o próprio perfil, né, desse membro da família que quer entrar. A empresa não é um cabide de emprego. A empresa é alguma coisa, uma unidade que precisa gerar valor. Então, quem quer que entre ali dentro tem que conseguir entregar algo de valor. Então, tenha estandartes, métricas elevadas para essa pessoa. A pessoa tem que ter já uma dose de experiência. Por isso que é muito legal trabalhar primeiro em outras empresas, inclusive empresas que têm mais estrutura, para ajudar a estruturar a própria empresa, naquele outro eixo, né? O eixo de gestão de empresa, a maturidade, para alcançar a maturidade na empresa. Aí vem a ideia do trabalho conjunto. Com o nosso aumento de expectativa de vida, isso aqui tem muito para acontecer e é um incrível desafio. O casal trabalhar junto é um enorme desafio. Pais e filhos trabalharem juntos é um enorme desafio. E isso tem a ver com, primeiro, a gente estar imerso num processo de aprendizagem.
A gente conseguir também escutar um feedback e continuamente estar se aprimorando. Se a gente se aprimora para ser cada vez mais justo, né? Certo, e certo aqui alinhado aos nossos valores, mais resultados a empresa ganha. Então isso aqui tende a ser favorecido se eu não entro numa torre de marfim, principalmente se eu sou a controladora da empresa ou controlador da empresa, e acho que eu é que sei. E aqui que a passagem de bastão é a hora mais difícil, porque é claro que quem fundou a primeiro controladora inicial, a controladora inicial, tem a história, tem o DNA da empresa. E o DNA é fundamental. Quem chega tem a capacidade de expandir, inovar, perpetuar. Isso é muito importante. É preciso essas duas coisas trabalharem juntas. Não só uma, não só a outra. É necessário as duas. E isso aqui tem várias oficinas, né, que a gente pode ofertar que ajudam nesse trâmite, nessa escuta, nesse falar de forma mais assertiva, não violenta, que facilita essa troca. Mas tudo começa no eu quero que isso aconteça, né? Então é fundamental prestar atenção nisso. Então esse é o eixo que é regido basicamente pelo envelhecimento biológico. Não tem tantas idas e vindas, picos e vales. Acontece às vezes de um dos elementos morrer subitamente, né? O que causa às vezes danos terríveis na empresa familiar. Então ela tende a ser mais uma mão única mesmo, um fluxo. É diferente das descrições de outras teorias de ciclo de família, né? Mas aqui o foco é o ciclo da família que tem uma empresa. Então ela não tem tantos idas e vindas. A sucessão é o teste supremo de uma empresa familiar. É um processo, não um ato. Muitas empresas familiares tentam avançar e esse é um dos momentos que mais causa quebra também da empresa. A falência da empresa é muito difícil. É difícil, às vezes, a gente conseguir reter essa conversa, essa troca, né? Para que haja o DNA e haja inovação. É complicado, não é tão fácil. Então, poucas empresas são bem-sucedidas aqui. A ideia é você conseguir não ter um acúmulo. Então, você quer fazer a sucessão e, em termos de gestão da empresa, está péssimo, né? Não tem nada é formalizado, os processos não tem nada longe de alcançar uma maturidade em termos de eficiência, em termos de consolidação frente ao próprio cliente, ao mercado, não há nome. E aí você vai fazer uma sucessão, é muito complicado, né? Você não tem a propriedade, claro, o contrato social é bagunçado, e aí vai fazer uma sucessão, e ainda também a família jovem, não, tudo para dar errado. Cada dimensão encerra papéis que devemos cumprir para honrar nossa crença, tanto na família quanto no trabalho. Então eu acho que o bacana desse modelo é que nos ajuda a lembrar de vários desafios. E como fica visual, né? Quando está ali descrito, a gente pode atuar sobre todas aquelas áreas. Isso faz muita diferença. A sucessão vai exigir vigilância e esforço, afinal, espontaneamente só o caos floresce. Então, lembra, é uma atitude mesmo de muito empenho, né? Que envolve confiança, lealdade, vários elementos. Então, sucessão não é uma coisa, são muitas. Nem sempre é possível, pessoal, nem sempre. Então é duro também, né? Às vezes a gente não encontra a pessoa na família e aquele negócio se encerra ali. E tá tudo bem, é a vida mesmo. E aí me conta, alguma surpresa, Fran? Já tinham pensado dessa forma, né? Vivenciou já alguma vez esse entrelaçamento dos eixos no seu cotidiano? Acredita que esse modelo pode contribuir para uma ação mais efetiva quando a gente pensa uma empresa familiar? Tem essa série, eu já tinha comentado sobre ela, uma dica no Instagram, e eu queria deixar aqui também. Gostei demais da série, tem um romance, tá? Mas não foi tanto romance, não. No meu olhar, a figura principal é a mãe, né? Que é o controlador, é um pai. A série se passa na Colômbia. Ele é um fazendeiro e tem uma empresa que comercializa o café produzido na fazenda. Ele tem um infarto, uma morte súbita, onde não há uma preparação para a sucessão.
O filho mais velho trabalha na empresa e, apesar de trabalhar na empresa desde muito novo, ele não tem vínculo de confiança nenhum com os demais irmãos. Os irmãos não confiam nele. E o interessante é que a mãe, que fica com a maior parte das ações, ela sempre protegeu esse mais velho em relação ao pai, em relação a dando razão a ele frente aos outros irmãos, mesmo quando a justiça ou o certo não apontava nessa direção. E isso tem um custo muito alto. A empresa se fragiliza bastante quando a gente não coloca limites para a nossa ação, e isso é uma coisa importante da gente como pai estar atento. Se a gente não ajudar os nossos filhos a terem limites, eles vão acabar se envolvendo cada vez mais com coisas muito arriscadas, colocando não só a sua vida em risco, mas o patrimônio de toda a família em risco. É o que acontece. Mas a mãe passa por um processo de aprendizagem. Ela tem a preocupação de honrar o legado do marido. Então ela começa a mudar seu comportamento. Aí vem o grande ganho. Ela começa a fazer o que ela mesma vê, que é justo e certo. Ela começa a travar esse filho mais velho. Ela começa a dar apoio. E um momento ela dá apoio assim presencialmente, constante para o filho segundo, o segundo filho. E é engraçado, gente, só uma pesquisa aqui entre nós, 60% das empresas americanas são conduzidas pelos filhos do meio, que às vezes não são assim tão protegidos por um pai ou pelo outro, e eles ficam meio assim no limbo e acaba que eles colocam para si mesmos, aprenderam a lidar com momentos difíceis, aprenderam a se fortalecer a eles mesmos, dependem menos, né, de estímulos, incentivos de fora, então eles ficam melhor sobre as próprias pernas. Isso acaba trazendo um resultado melhor para a empresa. Então é isso, é esse filho que está aqui, né? Aí tem esse romance e tal, meu negócio não foi romance, é mesmo a mãe. E ela consegue enfrentar uma situação difícil, que algumas das empresas fecham, os escritórios fecham, mas eles conseguem permanecer com o núcleo, a raiz, e com isso voltar a crescer. Então essa é a importância, a gente vê claramente esses eixos caminhando, esses eixos se cruzando, de uma empresa madura para ter que voltar a ser uma empresa em fase inicial, para ver a entrada dos filhos e como que eles acabam escolhendo ficar próximo ou distante da empresa, da família, por conta dos fundadores, né? No caso aqui o casal, e como que as nossas ações, a gente acabar não enxergando as qualidades reais de cada filho, e impulsionando eles de forma que eles possam lidar melhor com o próprio ego, saber enfrentar os leões, que a vida vai colocar para todos nós, para eles também. Então acaba que às vezes a gente defendendo demais os filhos, a gente compromete o desempenho deles. Então é isso, fica aí a dica também agora de uma série, né, que vocês vão ver com um novo olhar, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, obrigada e comenta aí o que vocês acharam desse modelo, se vocês já tinham pensado sobre isso. Até!